Boa noite, meu nome é João Lúcio, sou esposo da Helena, somos casados há 30 anos, temos 4 filhos e uma nora, então são 5 filhos agora. E é uma alegria para nós estarmos aqui nessa noite. Como a pastora Anete já adiantou, já tem algum tempo que ela tem nos convidado e nós temos tentado encaixar uma possibilidade de estarmos aqui junto com vocês e nunca dava certo. E exatamente nesse ano inesperado para todos nós, né? Um ano em que eu tenho convicção de que acho que ninguém conseguiu cumprir algum planejamento feito. Nós não conseguimos cumprir nada do que nós planejamos esse ano. E, surpreendentemente, nós havíamos conseguido, né? Fechar uma data para estarmos aqui em Joinville com vocês em julho. Mas pode bater palma, tudo bem. E eu pensei, glória a Deus, vou conseguir atender a pastora Anete dessa vez. Vamos estar lá. E essa pandemia que a gente pensou que ia durar ali até abril, maio, talvez junho, se estendeu até agora, né? E não foi possível estar em julho. Eu pensei, não é possível, justamente no ano que a gente consegue, acontece o inesperado, né? Mas há um versículo na Bíblia que nos acompanha desde o início do casamento e eu gosto muito. Em Eclesiastes 3:11, a parte A, que diz assim: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, no tempo de Deus. Então não foi planejamento nosso, nem da pastora Anete, nem de nenhum de vocês, mas foi planejamento de Deus, que este ano, agora em novembro, a gente estivesse aqui. Então, que tudo seja para a glória do Senhor. Nós estamos felizes, então, com essa oportunidade. E hoje é o tempo, esse é o tempo do Senhor para estarmos aqui e ouvir o que Ele tem para dizer a nós, através não apenas da Helena, mas de todos aqueles que vão passar por aqui, ministrando nesses dias, adorando ao Senhor, e também através da vida de vocês. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos, Senhor. O tempo do Senhor, Ele é formoso, Ele é perfeito. Ele é o tempo em que nós podemos usufruir de tudo que o Senhor tem para nós de uma maneira plena e absoluta. E nós te somos gratos, ó Deus, porque podemos dizer que hoje é o dia que o Senhor separou para estarmos juntos aqui nessa noite. E pedimos, ó Deus, que o Senhor use a vida de Helena com autoridade, com sabedoria, com unção, com graça, com favor, com ousadia, mas acima de tudo, conectada com o Senhor, que o teu Espírito Santo flua através da Helena e que o Senhor faça aquilo que o Senhor quer fazer na vida de cada um de nós, através daquilo que será revelado, através daquilo que será ministrado. Nós te agradecemos por essa oportunidade, consagramos a Ti esse tempo de ouvir a Tua palavra e pedimos que ela seja como uma semente que vai cair em nosso coração, brotar e dar muitos e muitos frutos para a honra e glória do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. A graça e a paz. Que bom que a gente está aqui finalmente, como João bem disse, no tempo perfeito de Deus. O tempo dele é melhor do que o nosso. A palavra de Deus também diz que o coração do homem faz planos, mas a resposta dos lábios vem do Senhor. E se nós conhecíamos já todos esses versículos de cor, hoje nós estamos vivendo a palavra. Então eu dou glória a Deus por esse tempo. Deus não está medindo poder com Satanás. Eles não estão disputando por poder. Satanás é criatura, Deus é criador. O Senhor está assentado em um alto e sublime trono e Ele tem um plano em todas as coisas que planeja e em todas que Ele consente. Ele tem um propósito. Então, não se desespere. Uma coisa que eu tenho aprendido nesse ano é que Deus não se move nas nossas caixinhas.
naquilo que nós esperamos que Ele faça. Ele é excelso, soberano, e todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Foi falado muito aqui, cantado, Deus é bom. Deus é bom quando Ele vem com a disciplina também. Deus é bom quando Ele fala não também. Deus é bom quando Ele não nos deixa entregues à nossa própria vontade. Ele é bom, perfeito. E esse período é uma grande escola. Aproveite o tempo. E saia no final de tudo, diferente de como entrou. Amém? Abra sua Bíblia comigo. A carta aos Colossenses. Colossenses, capítulo 3. E antes de nós lermos a bendita palavra do Senhor e buscarmos aquilo que Ele tem para nós, eu queria elucidar, mesmo que você já conheça o significado, o que o dicionário diz a respeito de identidade. O que é, segundo o dicionário da língua portuguesa, o que é identidade? Identidade é qualidade de idêntico, paridade ou igualdade absoluta, conjunto de características físicas e psicológicas essenciais e distintivas de alguém, de um grupo social ou de alguma coisa. Segundo o direito, é o conjunto de características, nome, sexo, impressões digitais, filiação, naturalidade, etc., de um indivíduo consideradas para o seu reconhecimento. Na matemática, igualdade em álgebra, verificável para todos e quaisquer valores atribuídos às incógnitas. Né, professor de matemática? Qualidade de idêntico, eu gostei disso. Normalmente, a gente, quando fala desse tema, desse congresso, identidade, a gente remete ao ponto 3. Conjunto de características físicas e psicológicas essenciais e distintivas de alguém, de um grupo social ou de alguma coisa. Mas é mais do que isso. A primeira, o top 1, qualidade de idêntico. Idêntico a quem? Idêntico ao quê? Nós vamos ler o texto que está na carta do apóstolo Paulo à igreja em Colossos, a carta aos Colossenses. A carta aos Colossenses foi escrita na cidade de Roma, aproximadamente 62 anos depois de Cristo, e a abordagem principal dessa carta é a plenitude, a perfeição e o completo em Cristo. Em Cristo. Completos em quem? Em Cristo. Por que o apóstolo Paulo escreveu essa carta? Paulo escreveu essa carta, Paulo, na verdade, nunca esteve em Colossos. Mas ele escreveu essa carta porque a pessoa que abriu a igreja em Colossos compartilhou com ele das necessidades dos santos na igreja em Colossos, aos colossenses. E de alguns problemas que estavam acontecendo lá com os colossenses. E várias coisas estavam acontecendo, várias doutrinas erradas estavam sendo pregadas, e o gnosticismo estava muito presente. O que é gnosticismo, Helena? Gnosticismo foi um dos principais problemas que a igreja primitiva enfrentou logo ali na sua nascente. Logo que a igreja nasceu, o gnosticismo se ergueu na igreja como um inimigo à sã doutrina. Então, não apenas em Colossenses, mas em outras cartas, como Efésios, por exemplo, você vai encontrar o apóstolo Paulo ensinando aquelas igrejas a resistir a todo tipo de engano, a todo tipo de falso ensino, que desde o nascedouro da igreja já estava ali tentando corromper a mensagem do genuíno evangelho. E muitas vezes, quando a gente lê as cartas de Paulo, tanto aos Colossenses quanto aos Efésios, e essas cartas, Colossenses, por exemplo, foi escrito quando Paulo estava encarcerado, então ele não estava numa situação muito confortável, não. E aí eu quero abrir um parênteses aqui, quando a gente está numa situação de aflição, numa situação de restrição, numa situação de dificuldade, coisa linda nasce disso. Então dá boas-vindas aí para essa pandemia, porque Deus está te espremendo, vai sair coisa boa disso, amém? É para a glória de Deus. Ele não permite nada na nossa vida que não seja para glorificar o nome dele e cumprir o propósito dele. Amém? E não é diferente. O apóstolo Paulo está escrevendo à igreja em Colossos e ele está aprisionado.
em Roma. E combatendo o gnosticismo. Só para vocês terem uma ideia, o gnosticismo foi uma das principais heresias da era apostólica. E estava em seu estágio inicial nessa época. Inicial, porque hoje ainda ela continua com seus tentáculos. O gnosticismo continua com seus tentáculos sutis dentro da igreja contemporânea também. Então é importante a gente entender o que é o gnosticismo para a gente ter discernimento do que está tentando corromper o verdadeiro evangelho. Ela foi combatida também em outros livros do Novo Testamento. Era um sistema de pensamento que exaltava o conhecimento de certos mistérios divinos como caminho para a salvação. Essencialmente, gente, o gnosticismo, ele vem com uma série de ensinos, ele tem um ascetismo rígido, ele tem uma frouxidão moral. Interessante, né? Qualquer semelhança terá sido mera coincidência, será? Então, quer dizer, frouxidão moral, uma característica do gnosticismo, certo? Então, o que a gente vê hoje na igreja, os tentáculos do gnosticismo na igreja contemporânea? O evangelho da hipergraça. Entendeu? Então, você pode viver a sua vida, porque Jesus já pagou o preço, entendeu? Você está salvo. É quase universalismo, né? Todo mundo vai para dentro, então fica tranquilo. Quer dizer, isso, não é isso que o evangelho de Jesus Cristo fala. Deus é amoroso, Deus é longânimo, Deus fez tudo, Deus pôs a mesa, Deus reconstruiu o caminho, Deus te chamou para casa, Deus tem um colo para você, Deus tem identidade para você, Deus te tornou filho em Cristo Jesus, mas o juízo de Deus vem. Ok? Nós não somos justificados pelas obras. Não somos salvos pelas obras. Mas é impossível alguém ser salvo e não praticar boas obras. A fé sem obras é morta. E obras aí, gente, não é obra de caridade, não. Obra existencial, não. Obra é, eu vivo de uma nova maneira de viver. Eu ando num novo e vivo caminho. Eu entendi a graça, então agora eu sou moldado pela santidade de Deus. Então, essa história da hipergraça, de você não precisa fazer nada, entendeu? E é a verdade, você não pode fazer nada para ser salvo. Não é nada que você faça que te torne aceitável diante de Deus. Foi o que Jesus fez. Por isso que nós cantamos aqui, que foi pela graça que nós somos salvos. Não é isso? Mas entenda, uma vez que fomos salvos pela graça, favor imerecido, nós continuamos salvos pela graça. Não é o que nós fazemos que nos tornar aceitáveis diante de Deus. Nós já somos aceitáveis diante de Deus pelo que Jesus já fez. Então, isso é fato. Mas, uma vez que fomos alcançados pela graça, vamos viver em santificação. Mais parecidos com Jesus, através do relacionamento com Ele, é impossível você andar com uma pessoa intimamente e não pegar todos os trejeitos dessa pessoa. Agora, um tentáculo do gnosticismo é a frouxidão moral. Então, identifique aí. Identifique. Porque ela está mais presente, o gnosticismo está mais presente hoje nas nossas igrejas do que a gente gostaria que fosse verdade. Também fala de outros caminhos, né, para a salvação. Eles questionam também, no gnosticismo, seu maior perigo é diminuir o sacrifício da cruz. E em algumas denominações a gente começa a ver isso. Entendeu? Não, você pode ser salvo pela reencarnação. Então, para que Jesus precisaria vir? Não estou querendo aqui ofender ninguém pessoalmente, mas eu estou querendo pregar o Evangelho de Jesus Cristo. E o Evangelho diz que somos salvos mediante a fé, pela graça, pelo sacrifício de Jesus. E não só nós somos reconciliados com Deus como criaturas, mas feitos filhos de Deus. A todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós não nascemos filhos de Deus, nós fomos feitos filhos de Deus em Cristo Jesus.
E aí Paulo está nessa situação, a igreja em Colossos está vendo isso, eles também faziam culto a anjos, então aquela pessoa, você também já deve ter visto isso em alguma coisa, a pessoa tem um dom, ela tem revelação, foi Deus que deu o dom, foi Deus que deu a revelação, mas aí a pessoa é feita de quase um semideus. Então você não vai nas escrituras ler a palavra, você procura o profeta. Deixa eu te falar uma coisa, eu creio na palavra profética para hoje, eu creio. Mas quando Deus quer te falar, Ele te encontra. Não faça dos profetas de Deus pais de santo. Para de frequentar a casa do profeta para ver se Deus te entrega uma palavra. Vai ler a Bíblia, que Ele fala com você. Nós temos a palavra de Deus. A palavra de Deus, gente, as escrituras são o nosso manual de instruções. Vamos dizer assim, a bem grosso modo, é muito mais do que isso, mas vamos dizer a bem grosso modo, é o manual de instrução. Se você não ler tudo, não entender quem você é, o que você tem direito, o aparelho, como que o aparelho funciona, você vai aprender só a ligar e desligar mal. Vai deixar de usufruir de um tanto de bênção que foi conquistado em Cristo Jesus. Então leia as escrituras, não apenas para cumprir um protocolo religioso, mas para conhecer o Deus a quem você diz que serve e ama. A gente tem que parar de ter um discurso destoante da nossa prática. Eu amo Jesus, mas eu nunca leio a Bíblia. Não entendo isso. Porque quando eu era namorada do João, ainda não tinha e-mail. Eu não sou velha, eu sou vintage. Não tinha e-mail, não tinha SMS, não tinha SMS, é um negócio velho, né, gente? Não tinha WhatsApp, não tinha nada disso. Então mandava o quê? Carta. Igual o apóstolo Paulo. Mandava carta. Aí um dia, eu fui na caixa de correio e tinha lá o quê? Uma carta do João Lúcio. Quando eu reconheci a letra dele, eu cheirei a carta, estava perfumada. Saí correndo para o quarto e falei para o meu pai, pai, chega aí, lê a carta do João para mim. Vocês acham que eu fiz isso? Me ajuda, né, gente? Eu entrei no meu quarto, eu fechei a minha porta, eu li a carta, eu reli a carta, e reli, e cheirei. E ai, meu Deus, a carta, o que será que ele quis dizer com isso? Era uma carta de amor. Pois é, a palavra de Deus é a carta de amor. Desde o primeiro livro da Bíblia até o Apocalipse, todos os livros da Bíblia apontam para o Cristo, apontam para o Messias de Deus. Quem falou com você que o Antigo Testamento não é Bíblia? Olha, gente, isso é uma heresia dos nossos dias. Deixa eu falar uma coisa com vocês, espera aí. Quando Jesus falou assim, errais não conhecendo as Escrituras, ele estava falando do Novo Testamento, das cartas de Paulo. Ele estava se referindo ao Antigo Testamento, a Torá, ao Pentateuco, aos profetas. Jesus estava se referindo a essas escrituras. Quando o apóstolo Paulo, em suas cartas, fala das escrituras, ele está falando do Antigo Testamento. E quando você vai vendo o Antigo Testamento, é uma construção do povo de onde viria o Messias. Deus chama Abraão já pensando em Jesus. Tanto é que quando Isaac sobe Moriá não, é isso mesmo, Moriá. Gente, desculpa que de vez em quando dá uns apagão, eu misturo os nomes, chamo Zaqueu de Bartimeu, vocês me perdoam. Mas quando Isaac sobe o Monte Moriá com Abraão, aquela era uma tipificação do que o próprio Deus estava para fazer. Quem levou o lenho foi Isaac, exatamente como Jesus levou o lenho. Todo o tempo nas Escrituras você vai vendo as correlações. O Antigo Testamento profetiza, o Novo Testamento cumpre a profecia. É fascinante quando você começa a estudar a Bíblia, você fica assim, meu Deus, não tem condição, esse livro é um livro sobrenatural, escrito em 1500 anos, por mais de 40 autores diferentes, e um afirma o outro, um confirma o outro, um profetiza e o outro cumpre, é sobrenatural. Ele sobreviveu a todas as tentativas de extermínio, ele sobrevive às heresias, é a viva, bendita e absoluta palavra de Deus. Aqueles que creem nela não serão confundidos. Então vai estudar a Bíblia.
Vai estudar, hoje está cheio de curso teológico aí. Procura uma indicação do seu pastor, porque também tem umas heresias, umas coisas esquisitas. Mas, sobretudo, pede ao Espírito Santo, entra no seu quarto, fecha a sua porta, fala: Espírito Santo, Jesus disse que o Senhor viria e que nos ensinaria todas as coisas. Revela-me na tua palavra. Hoje tem boas concordâncias bíblicas, boas chaves bíblicas. Você pode ler a Bíblia do lado de um bom livro que vai te trazer o original no grego ou no hebraico, para você ter a plenitude do entendimento. Busca, lê a carta de amor, mergulha nesse relacionamento com Deus, lê nas entrelinhas, entenda o caráter de Deus através das Escrituras. Porque senão você vai ser engolido pelo engano, pelas falsas doutrinas, por um evangelho manco ou um evangelho manchado pelo evangelho da prosperidade que tomou os nossos dias. O evangelho da prosperidade, gente, não é só aquela galera que fica pedindo dinheiro, não. O evangelho da prosperidade é aquele que diz assim, que se você não tem um carro novo, todo ano, tem alguma coisa errada com a sua vida, você deve estar em pecado. Então, estou lascada. Enquanto Jesus ensina você a compartilhar tudo que você tem, o evangelho da prosperidade é centrado no eu, no que eu ganho. E aí a gente fica de bico com Deus quando as coisas dão errado. Vem a pandemia, Deus não é tão poderoso assim. Vocês entenderam o perigo da distorção? Quando alguma coisa ruim te acontece, você pensa: Deus não me ama. Então ele não amava Jesus também, né? Porque coisa ruim aconteceu com Jesus. Ele não amava os 12 discípulos, né? Todos eles morreram assassinados. Só João escapou, ficou exilado. Mas a gente está querendo ser melhor do que Paulo, melhor do que João, melhor do que Pedro. Não, porque Deus me fez cabeça e não cauda. Jesus falou assim: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Hashtag fica a dica. É quando a gente morre que a gente vive, é quando a gente perde que a gente ganha. Entendeu, gente? É isso que está valendo. Por isso que tem um tanto de crente frustrado, confundido, derrotado, amargurado, ressentido, deprimido. Tanto crente fazendo, e pastores exaustos, esgotados. Porque tem um tanto de crente sanguessuga. Não, o pastor tem que me dar revelação, o pastor tem que me ajudar. Não é um pastor, é um guru. Como é que eu tenho? Eu compro a casa ou não compro a casa, pastor? O que o senhor está sentindo no seu coração, pastor? A gente faz do pastor o mediador. Vai orar, vai conhecer a voz do Senhor. Jesus diz assim: as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Na intimidade com Deus, você vai ser fortalecido na sua luta. É maravilhoso a gente ter o pastor para nos aconselhar assim, mas o pastor não deve ser uma bengala, um semideus. Aí o pastor cai porque ele é homem. Aí a igreja divide, a vergonha, meninices. Jesus vem aí, gente. Se situa, se organiza e cresce. Vamos lá para Colossenses 3. Aí o apóstolo Paulo vai dizendo dessas maravilhas, da centralidade de Cristo, da pessoa de Cristo, do sacrifício de Cristo, o que ele fez. E aí, no capítulo 3, ele começa, eu vou ler na versão NVI. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim, façam morrer, presta atenção, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria.
E por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Olha, então Deus é bom, mas também vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Olha. As quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora, abandonem todas essas coisas. A ira, a indignação, a maldade, a maledicência, a linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Pausa. Renovada em conhecimento à imagem. Quando conhecemos a Deus, e seguimos em conhecê-lo, seremos então feitos à sua imagem. Você não precisa ficar se esforçando para se santificar. Vai conhecer a Deus, que Ele santifica você. Porque tem gente que fica assim, ai meu Deus, então voltamos para a lei, né? Então voltamos para a lei. Não posso beber isso, posso tocar aquilo. Não, entra num relacionamento íntimo com Deus. Você vai tomar nojo pelo pecado. Aquilo não faz mais parte da sua natureza. Quando você estiver envolvida com o pecado, você está no meio de uma fofocaiada. Aí um sininho toca em você. Espírito Santo. Você fala assim, essa conversa não está boa. Não está me edificando. Não está me alegrando. Deixa eu sair de fininho. Então, gente, vou ali, tá? Tchau. É isso. É uma obra dele em nós. Mas tem que haver uma disposição da gente conhecê-lo, pelo conhecimento de Deus. Por isso que toda vez que você vai ler a Bíblia, entrar no quarto para orar, te dá um sono demoníaco. Não interessa às trevas que você conheça a sua identidade. Que você haja como filho de Deus. Que você se torne dia após dia parecido com Ele pela obra dele em você. Lá em Apocalipse, Jesus disse, estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei. Cearei com ele e ele comigo. Ou seja, vamos ficar amigos. Porque comer no judaísmo, comer junto, significa ficar amigo. Me aproximar de você. Entrarmos numa íntima. Gente, eu não sei o que foi que aconteceu naquele almoço na casa de Zaqueu, não. Foi só um almoço. Mas o corrupto saiu restituindo todo mundo que ele roubou. Eu dava tudo para saber o que rolou naquele almoço. Ou naquele jantar, né? Foi uma refeição. Vou comer na sua casa, Zaqueu. E tudo mudou. Quando nós nos assentamos à mesa com o Senhor, nós nunca mais vamos levantar do mesmo jeito. Não mintam uns aos outros, verso 9. Visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas, se revistam do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nessa nova vida, já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Ou seja, se não tem isso, se Cristo nos nivela a todos, não tem mais racismo. No meio do povo da igreja de Deus não tem mais racismo. E eu não estou falando de uma falsa piedade, de uma bandeira levantada ideológica, com uma desculpa de justiça, uma aparência de justiça, mas que não conhece o poder da misericórdia e da compaixão de Deus. Eu estou falando que a graça de Deus nos tornou todos iguais, homens e mulheres, empregados e patrões, ricos e pobres. Mas nem sempre a gente age assim. O evangelho precisa de consumir o velho homem que insiste em se manifestar dentro de nós. A gente dá os primeiros lugares para quem dá ibope. As pessoas querem tirar foto comigo. Por que não tira foto com o faxineiro da igreja? Eu não sou melhor do que ele.
Muito pelo contrário, se bobear, eu que tenho que lavar os pés dele. Aqueles que ninguém vê, mas que fazem toda a diferença no corpo de Cristo. Como Coríntios descreve, os órgãos menos honrosos. Ninguém vê meu coração. Ninguém vê meu rim. Ninguém está vendo meu cérebro. Seria um espetáculo bizarro se você está vendo meu cérebro agora. Mas vocês só estão conseguindo absorver o que eu estou falando porque ele está funcionando. Gente, Deus estava falando sério que os últimos serão os primeiros. E que aquele que recebe aplauso na terra já recebeu o seu galardão. Eu não quero o galardão dessa terra, eu quero o galardão do meu Senhor. Parem de idolatrar pessoas, parem de colocar ícones. Parem de construir ícones dentro da igreja de Jesus. O ícone foi aquele que subiu na cruz, morreu e ressuscitou no terceiro dia. Só Ele, a glória é só Ele, é só dele. Só Deus, a glória. Nós acabamos de sair do aniversário da Reforma Protestante. São preceitos que nós precisamos de trazer à memória. Só a fé, só a graça, só Cristo. Só a Deus a glória, só as Escrituras. Portanto, verso 12, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão e paciência. Quem que te lembra isso aqui? Jesus. Fruto do Espírito, né? Olha aqui. Bondade, humildade, mansidão, paciência. Jesus. Fruto do Espírito. Essa é a nossa identidade. Esse é o nosso DNA. E você nunca viu uma jabuticabeira fazendo força para dar jabuticaba. Você não escuta ela gemendo, chorando. A jabuticabeira floresce, perfuma tudo ao redor e explode em plutinha. Jabuticabas. Vocês conhecem jabuticaba aqui, gente? Aleluia! Não, tem que checar, porque de repente, né, tem algumas regiões do Brasil que não conhecem jabuticaba. Né? Eu não conheço umbu, nunca vi um umbu, só bebo o suco dele, nunca vi um umbu. Né? Mas a jabuticaba, a manga, a mexerica. Você não vê a árvore sofrendo para dar o fruto. Na devida estação, ela floresce e dá frutos. Se não está dando, alguém que entende do bagaço vem e poda. E aí vai dar fruto. Jesus disse lá em João 15 que é exatamente isso que rola. Eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos, o meu pai é o agricultor. Aquele que dá fruto, ele poda para dar mais fruto ainda. Olha a poda aí, ó, a pandemia podenta essa, né? Você olha assim, você pensa assim, morreu, os galhos, só tronco. Não tem flor, não tem perfume, não tem folha, não tem jabuticaba. Mas na próxima estação, uau! Avivamento, vem aí. Amém, gente? Prensa azeitona que sai óleo. Não é assim? Quando Deus coloca a gente na prensa, pode saber, vem coisa boa por aí. E ele continua, suportem-se uns aos outros. E suportar não é aguentar não, viu, gente? Esse aspecto aqui, suportar é de suporte. Torna a vida do outro mais fácil. Torna a jornada do outro mais leve. Dê suporte para ele. Divide a carga com ele, ao invés de ficar com o seu dedão apontando o erro dele. Hashtag fica a dica, cuida do seu pecado, já vai te dar bastante trabalho. Não vai nem sobrar tempo para você preocupar com o pecado alheio. Não dá tempo, quando a gente começa a cuidar da nossa própria vida e pedir para Deus tirar a ziquezira, tirar os pecados, gente, não vai ter tempo de você olhar o pecado do outro, não. Mas o pecado do outro... Me lembro daquela conversa que Jesus teve com Pedro lá na beira do mar da Galileia, né? Quanto a João, o que te importa? Quanto a ti, segue-me. Hashtag fica a dica.
E fulano, hein, Senhor? Você vai pegar ele, né? Você vai fritar ele, vai fazer purê dele. Não te interessa. Cada um vai prestar conta do seu próprio pecado. Você não vai poder interceder, absorver nem o pecado do seu filho, do seu marido, cada um. É particular, a salvação é individual. Você pode fazer, orar, clamar, jejuar, anunciar o evangelho, mas a obra de santificação, de salvação, é a obra do Espírito Santo. A igreja não foi chamada para fazer a obra do Espírito Santo. A igreja foi chamada para anunciar e viver o evangelho de Jesus. O Espírito Santo é quem convence da justiça, do pecado, do juízo. Você investe tanta energia querendo mudar o outro, você não consegue mudar nem a si mesmo. Não é? Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. O amor com que fomos amados. Gente, essa ordenança de Jesus é desconfortante. Como eu vos amei, que vos ameis uns aos outros. Jesus não me amou quando eu estava limpinha. Jesus não me amou quando eu já entendia o seu amor. Jesus não me amou só depois que eu me reconciliei com Ele e eu me entreguei a Ele e eu tenho buscado obedecer. Não. Ele me amou quando eu não era amável. Ele me amou quando eu não era digna e continuo não sendo. E é esse prumo, esse padrão que Ele estabelece para os seus filhos. Como eu vos amei, que vos ameis uns aos outros. Ou seja, trata o outro do jeito que Jesus te tratou. Perdoa o outro como Jesus te perdoa. Renova a sua misericórdia sobre o outro, como as misericórdias de Deus se renovam sobre você todas as manhãs. Esse é o prumo, esse é o padrão, essa é a nossa identidade. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo. E sejam agradecidos. Vamos até aí. Membros de um só corpo. Gente, o meu calcanhar não é o meu cotovelo. Tem uma utilidade. Eles me dão mobilidade no membro. Eles são curvos, mas eles são absolutamente diferentes, com funções diferentes. Mas os dois estão no meu corpo. E eu preciso dos dois. A gente fica muito preocupado com o irmão que pensa diferente da gente. Tem certas coisas, gente, que nós não podemos divergir como membros de um mesmo corpo. Jesus é o Salvador, Deus é Pai, Deus triuno, Pai, Filho, Espírito Santo. A obra de redenção. Mas alguns podem crer que os dons do Espírito são para hoje, continuistas. Outros podem acreditar que o batismo do Espírito, os dons do Espírito foram só para o tempo de Pentecoste. Uns gostam de bater palma, outros não gostam. Uns gostam de cantar coisas que a maioria não entende. Incendeia, Senhor, a sua noiva. Quando entra não é um crente na igreja, escuta a gente cantando, incendeia, Senhor, a sua noiva. Imagina a mensagem. Incendeia, Senhor, a sua noiva, uma noiva em chamas. A gente tem uma linguagem diferente para muitas pessoas. A gente nunca para pensar nisso, né? A gente desenvolve o crentez tão bairrista, assim, que a gente não pensa o que passa pela cabeça de uma pessoa que entra e vê a gente cantando sobre o sangue, nada além do sangue. Meu Deus, que sangueira é essa? Povo esquisito. Uns entram no mistério, outros não. Né? Um é cotovelo, outro calcanhar. Nós somos parte uns dos outros. Eu fico vendo Jesus com os 12. Totalmente diferentes. Como é que ele escolhe 12 homens totalmente diferentes uns dos outros? E tudo meia boca.
O mais inteligente deles era o ladrão, que entregou Jesus. O mais capacitado deles, o resto, homens rústicos, pescadores, cobradores de impostos, gente que a sociedade desprezava. Jesus escolhe para ser discípulo dele. É esse. Satanás escolhe os endinheirados, Jesus escolhe os pescadores. Jesus podia ter nascido em Jerusalém, gente. Mas ele nasceu em Belém, acidentalmente, porque era para nascer em Nazaré, 2 cidadezinhas que até hoje são um ovo. E não foi acidente, foi a vontade de Deus. O que nós buscamos para a gente, Jesus despreza. Por que você acha que as ruas da Cidade Santa vão ser de ouro? Para a gente pisar nele. Pisa, pisa no inimigo. Porque hoje o povo mata e morre por causa de dinheiro. Dinheiro é um ótimo funcionário, um péssimo patrão. Jesus ensinou amplamente sobre servir a 2 senhores. Gente, esse é o nosso DNA. Com quem que a gente está parecendo? A gente ama as coisas dessa terra. A carta dos Colossenses confronta várias coisas, mas eu escolhi esse capítulo 3 especificamente, porque lá no início, mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Nós somos filhos, mas nós vivemos como empregados. Ô, gente, o filho não está preocupado com o que o pai tem no banco, não. Ele só desfruta. Ele só desfruta, ele não se preocupa. O empregado não, o empregado fica calculando. Será que ele vai me mandar embora? Será que ele vai me pagar os meus direitos? Por que ele está pagando mais um funcionário de lá e não está me pagando? Fulano trabalha menos do que eu, mas ganha mais do que eu. Como assim? Isso é mentalidade de empregado. Jesus não veio fazer recrutamento profissional. Jesus veio apresentar um Deus que é Pai. Nos tornar filhos. Herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, assentados com Cristo nas regiões celestiais. Então a gente não é movido pela cobiça, porque a gente sabe que o dono do ouro e da prata vai nos dar tudo aquilo que nós temos necessidade, não vai deixar faltar nada. E talvez você esteja passando um apuro financeiro para aprender a ser organizado. Helena, mas está faltando lá em casa. Está faltando, será por quê? Tem bolsa demais lá não? Sapato demais? Gente, às vezes eu fico vendo como eu tenho que ensinar os meus filhos a gestão do dinheiro. Porque pensa que brota, né? Que a gente planta no fundo do quintal e cresce em árvore dinheiro. Ô mãe, me dá! Ô mãe, me dá! Ô mãe, me dá! Não, dou não. Não sou banco. Vai orar. Ou vai trabalhar, te dou assim, vai cortar aquela grama que está lá no fundo. Deus faz a mesma. Se eu sou uma mulher má, se eu sou uma mulher imperfeita, se eu ainda não recebi meu corpo glorificado, se eu ainda não vi Jesus face a face, quando eu serei como ele é instantaneamente. Então eu estou no processo de amadurecimento da minha identidade, dia após dia, eu vou me tornando parecida com ele pela obra dele em mim. Eu sei dar boas dádivas aos meus filhos. Eu sei que eu não posso dar para os meus filhos tudo o que eles querem, senão eu vou deformar eles. Por que vocês acham que Deus vai te dar tudo o que você quer? Não sei com vocês, mas comigo é nos 45 do segundo tempo, às vezes na prorrogação. E nisso aí Deus vai me esticando. Você confia em quem? Hein, Helena? Você está confiando em quem? Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Fácil falar, vai viver. Agora, gente, quanto menos você liga para o dinheiro, mais Deus abre as portas. E outra, mas ele não abre a porta para você juntar nada não, tá? Ele abre a porta para você ter as suas necessidades supridas, seus sonhos realizados, mas também suprir outros. Tudo que nós recebemos não é só para nós. Seja dom, habilidade, roupa, sapato, presente, dinheiro, tudo que nós recebemos é para ser compartilhado, não é para parar em nós. Água parada da doença. Jesus falou com o jovem rico, ensinou para o jovem rico. O menino estava interessado em seguir Jesus, só não estava querendo abrir mão das coisas que ele tinha.
Jesus abriu mão da glória. Será que é o DNA dele que está aparecendo em nós? A gente não abre mão de poder. A gente quer ser reconhecido. A gente quer se assentar nos primeiros lugares. A gente quer tirar foto com o gospel pop. Tem tanta música falando, Deus vai me exaltar. Deus vai me levantar. Mas não foi para isso que Jesus chamou a gente, não, gente. Ele chamou a gente para a gente negar a si mesmo. Vai morrendo aí. À medida que você for morrendo para você, aí você vai dar muito fruto, muita vida. Com quem que a gente está parecendo, gente? A gente está parecendo com o Cordeiro de Deus ou a gente está parecendo com Lúcifer? Porque Lúcifer já tinha, na hierarquia dos anjos, ele já era grande, mas desejou ser mais. Às vezes você fica olhando para a vida do outro, para o carro do outro, para o ganho do outro, fica pensando, Deus tem filhos prediletos mesmo. Vai pentear esse coração peludo, deixa Jesus tratar essa inveja. Olha para coisas do alto. Sabe o que eu estou gostando em tudo isso que está acontecendo no mundo? É que os sinais da vinda do Senhor estão se evidenciando. O cenário para a manifestação do anticristo está se desenhando. E o povo fica descabelando, quem vai ganhar a eleição americana? Quem vai ganhar, quem não vai ganhar? O Trump não pode perder. Gente, as profecias vão ter que se cumprir. Prega o evangelho. Viva o evangelho. Dependa de Deus. Segura na mão de Deus e vai. Porque o resto é com ele. A esperança que eu tenho, o Bolsonaro não pode cumprir, o Trump não pode cumprir, nenhum conservador pode cumprir. A esperança que eu tenho é que o reino de Jesus será estabelecido. A esperança que eu tenho é que a Nova Jerusalém desce do céu, a eternidade invade a terra e ele reinará para sempre. A gente canta na virada do ano o Aleluia de Handel sem entender o poder dessa mensagem. Rei dos reis e grande Senhor, e ele reinará para sempre. Ele já venceu, ele já foi coroado, mas agora ele vem para reinar. Em que nós estamos crendo? A gente fala que crê na ressurreição do corpo. A gente fala que crê na vida eterna. O credo apostólico, ele é orado pelos católicos, mas deveria ser orado pelos crentes. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Creio na remissão dos santos, no perdão dos pecados, na Santa Igreja. Na ressurreição dos mortos. Por causa da reforma protestante, nós tomamos uma algeriza. Só que hoje nós fazemos coisas tão graves quanto a igreja na época da reforma, a igreja romana. Quando a gente lê o credo apostólico, a gente pensa, uau, é isso aqui, ó. É isso mesmo, é uma profissão de fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, em Jesus Cristo, no Espírito Santo, né? Gente, em que nós estamos crendo? Eu quero juntar para aqui agora. Eu quero poder. Eu quero dinheiro. Eu quero carro novo. Eu quero férias na Disney. Olha para a vida do irmão, está feliz. Aí olha para a vida do outro lá no Instagram, fica com inveja. Qual é a sua identidade? Os filhos sabem que são filhos. Os filhos não se preocupam se vai ter comida no prato, eles sabem que vai ter comida no prato. Eles só vêm para a mesa. Eles só sentem o cheiro da comida e falam, mãe, está pronto. Pai, está pronto. É tão lindo, por isso que a Bíblia fala que a gente deve ser como criança. Os filhos dormem em qualquer lugar, os filhos pequenos dormem em qualquer lugar. Porque eles confiam o quê? Que meu pai não vai me deixar aqui. Eu posso dormir.
Meu pai vai me levar, eu vou acordar na minha cama. Eles não estão preocupados se dormir, alguém vai me largar, alguém vai me abandonar, alguém vai me esquecer. Eles dormem. Qualquer lugar. Deu sono. Nós somos filhos. Mas não agimos como filhos, não pensamos como filhos. Nós precisamos de transformar a nossa mente. A renovação do nosso entendimento pela verdade de Deus. A verdade de Deus é que vai combater a mentira na nossa mente. Nós somos filhos de Deus, mas nós dançamos a música que o século toca. Nós fazemos projetos de poder. Quando o filho fala assim, não quero medicina não, mãe. Quero ser missionário. Oh, meu Deus, onde que eu errei? Onde que você errou? Projeto de poder é você ter um filho médico? Para falar, meu filho é doutor. Mas na hora da coroa, quem será que vai ficar com a coroa maior? Porque nós seremos recompensados também segundo as nossas obras. Não somos salvos por elas, mas receberemos galardão segundo as nossas obras. A palavra diz isso. Os mártires que estão morrendo no Oriente Médio. Como é que será a coroa deles, hein? Eles vão ficar debaixo do trono, né? Eles vão precisar de marcar audiência. Será que nós estamos dispostos a derramar a vida como Jesus derramou? Ou nós estamos muito ocupados com os nossos projetos de poder humano? Não tenho nada contra fazer medicina não, tá, gente? Eu só estou usando isso como uma ilustração. Que seu filho seja um médico, cheio do Espírito Santo. Os médicos entram em lugares que às vezes o missionário não pode entrar. Mas que o seu padrão não seja ter um filho de sucesso aos olhos desse mundo e totalmente distanciado de Deus. Se prostituindo nas repúblicas de faculdade. Dá glória a Deus quando você vê o seu filho se gastando pelo Evangelho de Jesus Cristo. O Senhor nos chamou para vivermos conforme a estatura do varão perfeito que é Cristo. Nós não conseguiremos realizar essa obra em nós mesmos pelos nossos esforços. Mas quando nós vamos em direção a um relacionamento íntimo com o Senhor, Ele faz em nós. Quando Ele conta a parábola do filho pródigo, Ele ilustra isso de uma maneira tão brilhante. Ele não foi atrás do filho. O pai não foi atrás do filho, que desperdiçou a herança. Mas quando o menino apontou lá no fundo do caminho, ele se antecipou. E ele não fez perguntas. Ele falou, o que você fez com o dinheiro? Ele trocou a roupa do garoto, ele colocou um anel naquele dedo, colocou sandálias nos pés e deu uma festa para ele porque ele estava voltando. Ele estava perdido e foi encontrado. Mas também ilustra o filho mais velho. Estava dentro de casa o garoto. Não saiu. Jesus está desenhando, Jesus conta essa parábola numa série de 3 parábolas, onde ele está confrontando os fariseus, porque os fariseus estavam questionando a misericórdia de Jesus para com os pecadores, porque os fariseus achavam que não eram pecadores, né? Eles eram a elite. E Jesus mostra para eles quem eles são, o filho mais velho. Está dentro da casa do pai, não saiu para viver no pecado, trabalhando para o pai, mas com a mentalidade de empregado. Porque se eu chego na minha casa e tem uma festa acontecendo, eu não chamo outro empregado para saber o que está rolando. Eu entro porta dentro para saber qual é a novidade. É a minha casa, a casa do meu pai. Mas quando Jesus desenha um filho que chama um outro empregado e pergunta, o que está acontecendo na minha casa?
E aí o empregado conta o que está acontecendo. Seu irmão estava perdido, foi encontrado, seu pai está dando uma festa com ele. Ele fica de bico. Ele fica insatisfeito. Ele fica questionando. Nunca me deu um bezerro para celebrar com os meus amigos. Mentira, porque o texto diz que quando o pai distribui a herança, distribui para os dois. Repartiu entre eles a herança. Essa é a mentalidade do empregado. Já tem tanta bênção, mas nem se dá conta disso. Deus está cuidando, Deus está provendo, Deus está sustentando, Deus está dando livramento, mas está de olho naquilo que não tem, reclamando daquilo que não é. Ao invés de dar graça por aquilo que é, de desfrutar da filiação, de entrar a porta dentro e falar, meu irmão voltou. Jesus contou essa parábola para confrontar os fariseus, e essa parábola nos confronta hoje. A gente busca atalhos que são mais confortáveis para a gente. Porque a gente não gosta dessa história de depender, não. A gente gosta de independência. Isso começou lá no Éden. Tinha tudo no jardim, gente. Tinha tudo no jardim. Mas a mulher acreditou no projeto de poder. Mas é claro que você não vai morrer. Se você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, você vai ser como Deus. O que corrompeu Satanás, ele sopra para dentro da alma feminina. E ela contamina o seu marido. E olha aí a história. E isso está reverberando até hoje, gente. Até hoje a gente não é satisfeito. Até hoje a gente quer independência. Até hoje tem esse discurso vazio. Você não vai depender. Filha minha não vai depender de homem nenhum. Tanto de casamento dançado por causa dessa frase infeliz. É impossível você viver uma relação de amor verdadeiro sem não ter interdependência. Uma mãe não faz o que quer a vida. Não tem os filhos, sai por aí. Uma boa mãe vai pensar 10 vezes antes de dar um passo. Por quê? Porque ela está conectada aos filhos, ela ama os filhos. Então ela não faz o que ela quer. Quando a gente entra numa aliança de casamento, não é para viver o que a gente quer. Senão não casa, gente. Uma relação de amor é compromisso. E tem coisas muito deliciosas nesse compromisso. E tem coisas que é difícil. Tem coisas que vão falar, bom, bora lá, né? É uma aliança? Bora! Vambora! Né? Deus tem uma aliança com a gente. Tem hora que, se não fosse Deus, gente, ainda bem que Ele cumpre a aliança, né? Ele é perfeito. A gente entende o pacto com Abraão que Ele fez. Ele pôs Abraão para dormir, porque falou, se Abraão passar no meio dos animais partidos, Abraão não vai cumprir isso aqui, não. Deixa que eu faço por nós dois. Quando Deus faz aliança com Abraão, Ele fez aliança pelos dois. Nós gostamos de independência, mas não há filiação sem dependência. Não há relação de amor independente. Isso não é amor, isso é utilitarismo. Eu uso você enquanto você é jovem, enquanto você me interessa, enquanto você tem dinheiro, enquanto você pode me servir para alguma coisa. Quando acabar a sua utilidade, eu te descarto. Isso não é amor. Amor é aquele que seu pai, sua mãe já estão velhos, agora estão usando fralda e você está lá. Isso é amor. Compromisso, aliança. Não é independência. E é na nossa dependência de Deus que a nossa identidade é fortalecida. Não é na independência. Mas nós tentamos. É difícil depender. Quando você não descobre o deleite de depender, você fica brigando. Igual criança que briga para dormir. Para de brigar para dormir, bebê. Se renda. Você é filho. Viva como filho. Desfruta as coisas que o Pai te dê para desfrutar. Seja grato. E deixa a identidade de Jesus ir sendo fortalecida, forjada em você. E o que você tem que fazer para isso? Vai para o seu quarto. Fecha a sua porta.
e vai viver um relacionamento com Deus, que não depende só do culto, que não depende só do congresso, que não depende de terceiros, de pastores e de mestres e de 7 dias por semana, 24 horas por dia. A consciência da presença. Quando eu estou trabalhando, quando eu estou brincando, quando eu estou de férias, a consciência da presença. Quando eu estou na igreja ou fora dela, a consciência da presença. A consciência de que eu sou filho e filha e que eu ando como filho. Feche os seus olhos. Já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito, sobre toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o primogênito, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes, vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora, ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Senhor, nós te bendizemos pela tua palavra. Nós te bendizemos, Jesus, porque o Senhor é a imagem do Deus invisível. Porque o Senhor nos reconciliou com Deus Pai. E o sacrifício da cruz é suficiente para a remissão de pecados. Obrigada pela graça redentora, pelo Espírito Santo que nos convence da justiça, do pecado e do juízo. Nós te pedimos, ó Deus, que os resquícios de um falso evangelho, os resquícios do gnosticismo ou do amor a este século, que nos impedem de desfrutar da nossa filiação, que corrompem a visão que temos de nós mesmos como teus filhos e filhas. Que seja removido, Senhor, da nossa mente, dos nossos olhos, as escamas que nos impedem de ver como o Senhor nos vê. Deus, queremos viver a plenitude que encontramos no Senhor. Por isso nós te pedimos, nos liberte desse pensamento recorrente de que nós precisamos de conquistar aqui, construir aqui, fazer aqui, que a vida é aqui, curtir a vida aqui. Leva os nossos olhos, Senhor, para as coisas do alto, onde nós viveremos em plenitude contigo, desfrutando das coisas que temos aqui, mas não sendo escravizados por elas. Nos ajuda, Senhor, pelo teu poder, pelo teu Espírito Santo. Eu oro pelos meus irmãos e irmãs aqui nessa noite. E te peço, Deus, que o Senhor transforme a nossa mente pelo conhecimento da tua palavra.
que da maneira que Paulo ensina aos colossenses, que também sejamos ensinados. Nos livra do engano, nos livra da mentira disfarçada de verdade. Nos livra, Senhor, da fragmentação da Tua palavra. Tira as escamas dos nossos olhos e a dureza do nosso coração. Queremos viver como filhos, desfrutando as Tuas bênçãos, mas vivendo para a Tua glória, dia após dia, derramando a nossa vida como Cristo derramou a sua. Em nome de Jesus. Amém e amém.